Boa noite, irmãos. Foi com muito prazer que recebi o convite do pastor Valnei para estar aqui falando para a igreja e também um prazer especial em dividir o púlpito com o pastor Marcos Perim. Bom, esta divisão de responsabilidades. A lista de coisas para dizer para uma igreja que recebe um pastor seria muito grande se eu fosse explorá-la toda. Então eu tive que ser bem cuidadoso em pensar apenas 2 pontos. E são apenas 2 recados que eu tenho para a igreja hoje, entre muitos que eu teria, sobre a questão de um pastor que chega por convite, por eleição, por escolha da igreja. A primeira é: ao escolherem o pastor Valnei para lhes pastorear, vocês o tornaram uma autoridade entre vocês. Vamos a Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Guias aqui é uma palavra genérica para líder, mas no caso de igreja, que é o contexto, o primeiro alvo, obviamente, é o pastor, ou pastores, é o que está em vista aqui. E o autor de Hebreus usa 2 verbos, ou 2 expressões que se complementam: obedecei e sede submissos. Quase uma repetição, mostrando claramente uma ênfase na necessidade de obediência. A expressão sede submissos talvez seja até mais forte do que a obediência, porque ela significa, ela é formada por 2 palavras no original, um que significa embaixo de, hipo, e o outro, literalmente, render-se, ou estar fraco. Então, literalmente significa, essa palavra dupla, não resistir mais, entregar-se, render-se, falando especialmente de combatentes. Metaforicamente, então, a palavra significa obedecer à autoridade, submeter-se, render-se, sob. Exatamente isso que significa. Então, é uma palavra forte. E tem algo realmente muito expressivo aqui, que a palavra de Deus exige da parte daquele que tem um pastor. O motivo pelo qual Deus exige uma submissão deste quilate, deste grau, é belíssimo. E é muito gostoso quando nós vemos na Bíblia a explicação de alguma coisa. Preste atenção quando você vê, pois, porque, portanto, em algum estudo bíblico, porque ali é a própria Bíblia se explicando. É Deus
se explicando, ou nos explicando, melhor dizendo. E o motivo pelo qual Deus dá para querer que os membros de uma igreja sejam submissos aos seus pastores, ou pastor, pois velam, mesma coisa de vigiam, mesma noção, por vossa alma. Alma aqui não significa apenas a parte material do ser humano, como se não tivesse nada a ver com o seu físico, com a sua mente, é só a alma é um aspecto puramente espiritual. Não, não. A ideia aqui é pela sua pessoa completa. Todo o seu ser está debaixo da vigilância do pastor. Pelo menos é para estar. É o ideal que Deus espera de um pastor, que já foi, inclusive, devidamente orientado, exortado pelo pastor Marcos. Não sei se você já olhou para o seu pastor, ou pastores que você já teve, e espero que olhe para o novo pastor, e pense mais ou menos assim: se este homem está desempenhando bem o papel pastoral dele, ele vigia por mim. Ele está ligadíssimo em mim, na minha pessoa, no meu bem-estar físico, mental, psicológico, espiritual. Este homem está vigiando a minha pessoa. Quantas pessoas no mundo fazem isto por você? Quantas pessoas no mundo têm essa responsabilidade precípua de zelar, vigiar pela sua alma, seu ser? Então, o motivo que Deus diz, sejam submissos, não é porque eu quero que eles brinquem de autoridade, não é que eles treinem a ser ditadores, não é isso, não, não. É porque eles estão extremamente ligados, preocupados com vocês. E mais, mesmo tendo sido escolhido por vocês para ser pastor de vocês, não é a vocês que ele vai primariamente prestar contas. Vai prestar contas a vocês, mas secundariamente, primariamente é ao dono da Igreja Batista Manancial, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com ele, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. E mais ainda, o ideal é que ele vigie por vocês com alegria, para que façam isto com alegria. E não há nada mais agradável ao coração de um pastor do que velar por uma ovelha obediente, submissa. Pastor, se por acaso o crente não for submisso, o pastor está desobrigado a velar por ele absolutamente. Se o crente não for submisso, ele precisa velar, vigiar da mesma forma. Só tem uma diferença, é que ele fará gemendo, não alegre. A responsabilidade de zelar pela sua alma, a responsabilidade dele diante de Cristo é a mesma. Só que ele vai fazer esta responsabilidade, em vez de alegremente, gostosamente, gemendo. Mas vai fazer. Mas quem quer isto?
Inclusive o próprio autor complementa, porque isto não aproveita a voz dos outros. Não é bom, é óbvio que é contraproducente, algo estranho, lamentável, que um pastor vá se desincumbir dessa responsabilidade tão bela de velar pela pessoa do crente de uma maneira triste, esmagada, gemendo. Mas vai fazer. Então, você discorda dele numa decisão? Você precisa exortá-lo sobre algum ponto, ou até mesmo exigir algo que esteja faltando ou sobrando no ministério dele? Tudo bem, mas trate disso com ética, com elegância, com respeito, longe de rebeldia e dentro de uma submissão respeitosa. Enquanto ele estiver fiel ao seu ministério, sincero e humilde, como foi até comentado aqui, jamais permita que uma discordância sua diminua a autoridade dele aos seus próprios olhos. Não permita que uma discordância diminua a autoridade dele diante de você. Não é para diminuir essa autoridade. Então, o raciocínio é simples. O segredo de um pastor alegremente cuidando das ovelhas de Cristo na igreja é que essas ovelhas sejam submissas a ele, pastor. E o segredo para ser submissa é entender que o pastor é a autoridade constituída por Cristo. Como todos aqui assumo, desejam ver o pastor Valnei cuidando de vocês com muita alegria, com muito gozo, com muito prazer, vibrando. Sejam dóceis ao pastoreio dele. Segundo recado. O pastor Valnei é um irmão entre vocês. Humano, frágil, necessitado de amor. 1 aos Tessalonicenses 5, 12 e 13. Primeiro aos Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Esta passagem também confirma a autoridade do pastor quando fala em vos presidem no Senhor, vos admoestam. Então, obviamente está falando deste tipo de oficial na igreja, o pastor, o que está na frente, presidindo e admoestando. Mas a ideia de obedecer aqui fica por trás, implícita, não é tão explícita quanto na que nós lemos lá em Hebreus. A exortação agora, direta, no caso de Paulo, é: acateis com apreço. A Nova Versão Internacional tem: tenham consideração. Então, em contraponto à passagem de Hebreus, esta aqui, além da obediência pura e simples, mostra que o pastor precisa de respeito, de consideração,
de estima, ou seja, a relação com o pastor é mostrada aqui por um ângulo mais humano, considerando as necessidades pessoais dele. E mais, os tenhais em amor, em máxima consideração. NVI diz: tenham-vos na mais alta estima, com amor. Esta palavra máxima, ou traduzida como máxima, é enorme no grego, também formada por duas palavras. Uma, hiper. Todo mundo sabe o que é hiper, especialmente os jovens, que é ultra, hiper, tudo. Acima, além. Hiper e uma outra palavra é que perissos, que significa que excede. Mais do que é necessário. Mais um minutinho. Hiper não já quer dizer isto? Então, hiper, excedente, é exatamente o que o Paulo quis colocar aqui. É uma expressão tecnicamente exagerada. É um pleonasmo. É um hiper. Um ultra, muito. Para indicar algo muito grande. Que algo? Amor pelo pastor. Seria como assim? E que os ameis de maneira absolutamente intensa, fortíssima. É precisamente o recado de Paulo aqui, para não dizer o mandamento do Espírito Santo para a igreja. Agora, claro que nós devemos amar a todos, até os nossos inimigos. A medida é o amor que temos por nós mesmos, amar o próximo como a si mesmo. Eu sei disto. Mas a ideia aqui é que cada crente deveria amar seu pastor de uma maneira especial. Eu não consigo entender de outra forma. Muito forte. Eu vou repetir, quase exagerada. Por quê? Mais uma vez, temos o privilégio da explicação das Escrituras. Por causa do trabalho que realizam. Ou seja, para quem realiza um trabalho tão especial com você, ame-o de modo especial. Retribua a qualidade, o nível deste trabalho que o pastor tem com você, que poucas pessoas no mundo têm, como até já comentei. Retribua isto de uma maneira especial. Especial para lá, especial para cá. Ame-o de um modo especial. Claro que quando se fala em amar alguém, entra a prática da largueza, do perdão, da paciência, da compaixão, de virtualmente todas as virtudes cristãs. Ou seja, conceda ao seu pastor todas essas virtudes de uma maneira super generosa. Tudo isso, voltando, não esqueça em momento algum, por causa do trabalho que ele realiza. Não é por causa das notas dele no seminário, nem os títulos que ele tem, nem da inteligência dele, nem da educação dele, nem da simpatia dele, não é? Graças a Deus pelas notas, pela simpatia, pela formação, por tudo. Mas não é por isso que você vai amar o seu pastor de uma maneira super generosa. É por causa do trabalho que ele realiza na sua alma. Ou pela sua alma, pela sua pessoa. Resumindo,
O seu pastor é autoridade, constituída por Cristo. Portanto, obedeça-o e seja submissa a ele. Mas não faça isso ou disso algo rígido, frio, como o soldado obedece ao coronel, e se não fizer, vai preso. Não. Mescle essa obediência, essa submissão, misture com prazer, com simpatia. E como ele é humano e falho, com certeza ele cometerá alguma falha no exercício dessa responsabilidade. Não é se, é quando cometer, e vai cometer. Talvez em algum momento ele vai usar autoridade demais, pelo menos dentro do seu ponto de vista, ou autoridade de menos, do seu ponto de vista, ou do ponto de vista de outro. Sim, tudo isso é normal. E você poderá e até deverá alertá-lo sobre isto, conversar com ele, usando a palavra bíblica, confrontá-lo, mas faça com brandura. Como ele é humano e frágil, tanta autoridade e responsabilidade sobre os seus ombros, com certeza o deixará muitas vezes cansado, exaurido, desanimado, com vontade de desistir. Não tenham dúvidas que vai acontecer. Em vez de ser duro e exigente demais, dizendo que esta é a obrigação dele, e alguns mais ásperos diriam que ele é pago para isto. Não. Seja misericordioso, procure consolá-lo, animá-lo. Olha o trabalho que ele faz por você, pela sua pessoa, pela sua alma. Irmãos, se eu encerrasse aqui, estou quase encerrando de fato, acho que já teria dito, em essência, esses dois pontos que eu gostaria de colocar: autoridade e necessidade de ser obediente a ele, e aqui a necessidade de amá-lo de uma maneira super especial, olhando por um aspecto muito humano, com as fragilidades inerentes a qualquer ser humano que ele tem. Mas eu quero terminar tocando num ponto que eu achei crucial. A pergunta eu faria a seguinte: como conduzir esta complexa relação sua com o homem a quem você deve obediência, porque é autoridade, e ao mesmo tempo é um irmão limitado e falho, a quem você deve um amor enorme? Como conduzir esta complexa relação sua com o homem a quem você deve obediência porque ele é autoridade, e ao mesmo tempo é um irmão limitado, falho, a quem você deve muito amor? Onde estão os limites? Como equilibrar essas nuances de relacionamento no dia a dia, do seu contato com ele? Sei, talvez alguns gostariam que eu dissesse assim: anote aí, eu vou dar 4 dicas. Como é que você faz para equilibrar de uma maneira sábia
esta relação complexa com este homem. Eu não vou dar nenhuma, porque eu não sei. Não sei. Mas seria muito frustrante eu terminar aqui dizendo não sei, apesar de que muito apropriado, porque eu não sei mesmo, e mostraria a vocês o tamanho da minha ignorância em assuntos tão delicados. Mas eu tenho uma excelente notícia que vocês sabem muito bem também. Deus sabe. Uma das minhas passagens prediletas, que eu mais utilizo na minha vida, está em Tiago 1, 5 e 6. Eu não sei o que seria na tarefa de pregador, de pastor, na responsabilidade de falar as coisas de Deus, se não fosse esta passagem e a garantia que ela nos dá qualquer um de nós crentes, não apenas pastores. Tiago 1 e 5, se alguém, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, lhe lança no rosto. E olha aí, esse é um espetáculo, e ser-lhe-á concedido, é uma garantia absoluta da palavra de Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, e a passagem então continua. Essa passagem, claro, fala da sabedoria de Deus, do alto, a sabedoria do Espírito Santo dentro do crente, em quem o Espírito Santo habita. Sabedoria, de uma maneira geral, sabedoria divina, em toda a sua magnitude. Pois eu sugiro, dentro do contexto que nós estamos falando, que em suas orações você inclua o pedido por uma sabedoria específica para lidar com o seu pastor. Como lidar? Eu quero terminar sugerindo esse tipo de oração. Senhor, me dirige nessa minha relação com o pastor que tu me deste. Me dirige passo a passo, dia a dia, situação a situação. Mostra-me a hora de ser mais firme com ele, ou mais flexível. Em princípio, meu orgulho não gosta de me submeter a outro homem tão humano e falho quanto eu. Mas me ajuda a combater esse orgulho pecaminoso, trocando por uma atitude não de uma subserviência doentia, mas de uma obediência consciente, madura e agradável pelo meu pastor. Ajuda-me a amar fortemente este homem por causa do trabalho que ele realiza comigo. Um trabalho em nome de Cristo, num certo sentido, um trabalho no lugar de Cristo, diante de quem um dia, tanto eu quanto o pastor Valnei estaremos. Que Deus nos abençoe e muitas felicidades em Cristo com o seu novo pastor. É o que eu desejo para a Igreja Batista Manancial, a quem eu amo muito.